O aluguel de ações pode ser uma opção para lucrar com a desvalorização de ativos, mas é necessário avaliar o cenário com cautela. É possível ter ganhos na renda variável com a venda de ativos que estão em desvalorização. O aluguel de ações pode ser uma boa opção de lucro, tanto para quem detém os papéis, como para quem quer ganhar dinheiro com uma diferença nessa operação. Alugar ações é uma operação que possui risco de prejuízo para quem decide usá-las temporariamente. Mas para evitar isso, é importante entender como está a movimentação de mercado e as chances de o preço do papel aumentar ou diminuir nos próximos meses. Veja os pontos explicados nesse vídeo para entender o universo do aluguel de ações e de que forma cada parte envolvida nessa negociação ganha dinheiro. Vamos lá? Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse conteúdo ajude a mais pessoas. O aluguel de ações é uma operação em que o investidor disponibiliza suas ações para que outra pessoa alugue e pague uma taxa por isso. Quem pega esses ativos emprestados, em regra, ganha com a diferença entre a venda e a recompra deles no período do contrato. As pessoas que participam dessa operação são o doador, que é a pessoa investidora que possui as ações e quer disponibilizá-las para que alguém as alugue. Enquanto as ações estão alugadas, o doador continua recebendo os dividendos, os juros sobre capital próprio e eventuais bonificações que a empresa venha a pagar. A única restrição do doador é que ele não pode vender as ações durante o contrato, afinal elas estão sendo usadas por outra pessoa. Alugar ações é uma opção mais indicada para quem não pretende vender seus ativos tão cedo ao focar na valorização delas no longo prazo. No entanto, se o investidor quiser vender as ações, ele até pode solicitar a antecipação do contrato. Depois de receber a taxa e as ações de volta, ele está livre para negociá-las. A outra parte seria o tomador, que é o investidor que pega as ações emprestadas por um tempo determinado. Ele paga uma taxa ao doador e combina um preço fixo que ele vai pagar por ação. O prazo varia de um contrato para outro, mas o foco está no ganho em um período curto e em um aluguel de alguns dias ou meses. A taxa que o tomador vai pagar depende de dois fatores: o tipo de ativo que está sendo negociado e como está a oferta e a demanda por ele. Se muitos investidores acreditam que a ação de determinada empresa vai cair, a procura para pegar a ação emprestada será maior, e com isso a taxa vai ser mais alta também. A B3, a Bolsa de Valores brasileira, disponibiliza a consulta de percentual mínimo e máximo e a média ponderada que é paga ao doador pela ação. Além das ações, também é possível fazer empréstimos de ativos como os ETFs, os BDRs, algumas cotas de fundos imobiliários e as Unities, que são ativos formados por mais de um tipo de ação, como a Unity da Taesa, por exemplo, a TAE11, que é formada por uma ação ordinária, a TAE3, e duas ações preferenciais, a TAE4. A outra parte seria a corretora de valores, que é, no final das contas, a intermediária, que é quem promove a negociação entre as partes. E como funciona essa dinâmica? No mercado de ações, a operação mais comum é comprar ativos das empresas na expectativa de que os papéis se valorizem com o tempo. O investidor ganha com a venda das ações a um preço maior do que comprou. Se for o caso, ainda pode receber proventos enquanto tem esses papéis. Já no caso do aluguel de ações, o tomador pega as ações de alguém e vende no mercado. Quando vê que elas estão mais baratas do que pagou, ele recompra os papéis e devolve ao dono pagando uma taxa de aluguel para ele. Ou seja, o lucro está na relação entre o que o tomador ganha com a venda e o que ele paga pela recompra. Essa estratégia é chamada de venda a descoberto e costuma ser utilizada pelos especuladores, principalmente antes da devolução dos papéis ao doador. O tomador faz isso porque acredita que o preço desses ativos vai cair mais adiante. Portanto, para ter lucro no aluguel de ações, o tomador precisa que o preço desses ativos se desvalorize. E é aí que entra o conhecimento do investidor em enxergar a oportunidade de ganho em uma possível oscilação do mercado. Se essa desvalorização não acontecer, o tomador deverá arcar com o prejuízo. Como ele é obrigado a retornar as ações, recomprando-as no preço em que estiver, o mercado impõe algumas regras para garantir a devolução. Uma dessas regras é liquidar alguns ativos do tomador, como títulos e ações dele. Essa questão é resolvida entre o tomador e a corretora. A B3 se responsabiliza em garantir que o doador tenha suas ações de volta. Vamos a um exemplo prático para melhorar esse entendimento.
Nesse exemplo, nós vamos entender melhor como funciona a dinâmica no aluguel de ativos. E já nessa imagem nós vemos a presença do doador e do tomador, as figuras que já foram apresentadas anteriormente. E nesse caso, o tomador, como investidor, acredita que as ações preferenciais da Petrobras, vamos usar a Petrobras nesse exemplo hipotético, vão se desvalorizar. O preço atual, nesse exemplo, é de R$ 26. Segundo passo, o investidor não tem essas ações e ele aluga, nesse exemplo, 100 papéis, pagando 1% ao ano ao doador e deposita os recursos como garantia na CBLC. O terceiro passo, ele pega esses papéis alugados e adquiridos do doador e vende os papéis no mercado à vista por R$ 2.600, o preço delas no mercado, já que cada uma custava R$ 26 como informado. Nesse caso, ele aguarda e tem duas possibilidades. Se confirmada a expectativa que ele tinha e o preço da ação da Petrobras cair, por exemplo, a R$ 22, o tomador das ações vai recomprá-la por R$ 2.200, já que ele tomou emprestado 100 ações, e embolsar a diferença. E essa diferença, claro, o lucro oferido por ele nessa operação, vai desconsiderar os custos do aluguel e de corretagem. Ou, num outro cenário, caso esse investidor esteja equivocado e, na verdade, o preço da ação da Petrobras suba, mesmo assim, ele terá que recomprar os ativos para devolver ao doador, ficando aí com esse prejuízo do que ele pagou e da diferença em razão da alta nos preços das ações que ele teve que recomprar para devolver ao doador. Tranquilo? Nessas operações, temos 3 tipos de contrato. Então, como podemos ver nessa imagem, em relação ao aluguel de ativos, nós temos pelo menos 3 tipos de contratos. O primeiro deles é o reversível ao doador ou proprietário. Nesse tipo de contrato, o doador pode encerrar o contrato a qualquer momento, havendo um prazo de 4 dias úteis para a devolução dos papéis. Nesse caso, o tomador ou locatário é cientificado dessa manifestação de vontade de encerrar o contrato do doador e para ele é concedido esse prazo para que ele possa possibilitar a reaquisição desses papéis e a devolução ao proprietário, caso ele já tenha negociado esses ativos. O segunda espécie é a reversível ao tomador ou locatário. Nesse caso, o tomador também pode encerrar o contrato a qualquer momento e devolver as ações. Já uma terceira espécie é o de vencimento fixo. Nesse tipo de contrato, não é possível encerrá-lo antes do prazo estipulado. Esse contrato é mais interessante para o tomador ou locatário porque ele tem aí uma melhor previsibilidade em relação aos prazos e consegue construir melhor e trabalhar na sua estratégia de investimento, já tendo como base uma data de vencimento, onde vai se encerrar esse contrato. Então ele não será surpreendido por uma decisão de encerramento prematuro por parte do doador ou proprietário. O investidor que quer alugar suas ações informa a corretora e sinaliza quais serão disponibilizadas e a quantidade de cada um. O tomador vai adquirir os ativos a um prazo determinado, a um preço fixo por ação e uma taxa sobre esse valor total. As ações alugadas somem da sua carteira, porém seu patrimônio e a posse dessas ações não é alterada. O doador pode deixar essa opção de alugar ações habilitada automaticamente com a instituição que custodia os seus papéis, na chamada carteira ou custódia remunerada. O primeiro passo, então, é o doador informar esse desejo à corretora. Cada uma tem o seu procedimento, mas os principais dados para essa operação são escolher as ações de quais empresas que poderão ser alugadas. O investidor pode escolher alugar todas elas automaticamente, caso não pense em vendê-las logo. Definir a quantidade dessas ações. O investidor pode alugar um número menor de ativos, pois essa operação não se divide em mercado em lote ou fracionado. Mas para o tomador, pode não valer a pena alugar uma quantidade muito baixa por causa dos custos. Decidir se vai negociar na taxa de mercado, que é entre os percentuais que a tabela da B3 lista. Se não quiser na taxa mercado, terá que informar os percentuais. Para isso, o investidor precisa estar por dentro do que está sendo praticado no mercado. Mais uma vez, essa escolha de negociação depende de a corretora possuir a opção por ser uma operação automática. Com as informações fornecidas pelo doador,
a corretora vai servir de intermediária para encontrar um tomador que queira alugar as ações. Depois que as taxas e os prazos são definidos e o contrato feito, o tomador pode pagar o valor combinado pelas ações, por exemplo, 500 ações a R$40 cada uma, a uma taxa anual de 2%. Ao adquirir as ações, o tomador vende enquanto a cotação está alta e embolsa o dinheiro da venda. Ele espera o preço baixar para recomprá-las, o que pode levar dias ou meses. Depois da recompra, o tomador repassa as ações ao doador e paga a taxa pelo aluguel durante o tempo em que ficou com elas. O tomador tem uma carência para manter o contrato, o que costuma ser de apenas um dia útil. Existem, claro, contratos em que esse prazo pode ser maior. Já a opção de antecipar o acordo pode ser feita por qualquer uma das partes, desde que esteja no contrato, como já vimos anteriormente. Isso acontece quando o doador muda de ideia e tem interesse em vender as ações. Para o tomador, ele já encontrou um preço melhor e comprou as ações mais em conta. Ele conclui o processo um pouco antes. Quando o contrato é reversível para as duas partes, principalmente para o doador, a taxa de aluguel pode ser mais baixa. Para o tomador, fica a incerteza de ter que devolver as ações a qualquer momento e uma cotação que não é tão favorável a ele. Nesse modelo de operação, não há custos para o doador, só a alíquota com base no imposto de renda, que é transferida na liquidação dos aluguéis recebidos. São recolhidos na fonte, é bom deixar claro. Caso o seu aluguel de ações dure mais de 6 meses, você pode pagar menos impostos, a depender da tabela regressiva do imposto de renda para a renda fixa, que é aplicada nesse caso. Já o tomador deve desembolsar a taxa para o aluguel das ações e também pagar possíveis taxas cobradas pela B3 e pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a CBLC. No caso, seria a taxa de registro e eventuais emolumentos. Ou ainda as taxas cobradas pela instituição financeira, no caso, a taxa de corretagem. Elas podem variar conforme o contrato que foi estabelecido. Por isso é imprescindível que o tomador analise o retorno real para a realização de negociações com aluguel de ações. As vantagens para os doadores seriam as principais, no caso do aluguel de ações, é que ele pode rentabilizar os ativos que ficariam parados em sua carteira. Nesse sentido, essa modalidade de operação pode garantir uma rentabilidade, ainda que o acionista não esteja totalmente conectado ao mercado. Além disso, ao alugar as ações, os doadores não perdem benefícios como já dito, juros sobre capital próprio, dividendos, bonificação de ações, nada disso. Todos esses benefícios continuam sendo pagos, ainda que ele alugue suas ações. Agora, algumas vantagens para os doadores. Rentabilidade extra com as ações sem necessidade de venda, que é no caso o aluguel. O recebimento de juros e dividendos das ações alugadas. O baixo risco. A inexistência de custos, isso, claro, se você desconsiderar o imposto de renda que é retido na fonte. Para os tomadores, a principal vantagem é a possibilidade de ganhos com as apostas na desvalorização de ações. Eles podem vender os ativos de acordo com as suas estratégias sem a influência do doador. Além disso, aos tomadores cabe o direito de exercer o poder de voto em assembleias em caso de aluguel de ações ordinárias. Algumas outras possibilidades aos tomadores é o ganho com as oscilações do mercado, é uma alternativa de produto para quem deseja operar no curto prazo em um cenário de mercado em queda, e o poder de usar os ativos alugados como uma garantia para a operação no mercado de liquidação futura. Já eventuais desvantagens que existem, apesar de ser uma operação segura que pode gerar rentabilidade, o aluguel de ações também tem suas desvantagens e riscos que devem ser avaliados antes de iniciar a operação. Para o doador, o risco pode ser considerado mínimo, já que o CBLC atua como um órgão regulador responsável pela operação, garantindo um nível elevado de segurança. Já o risco do tomador é um pouco mais abrangente e pode se dar por conta de determinados fatores, como a flutuação da ação além da expectativa do tomador no mercado, a taxa de aluguel, a qual é estipulada pelo doador, mas que geralmente não foge muito da média de mercado, que fica em torno de 2 a 5% ao ano. Além do risco de liquidação financeira, que acontece quando o tomador das ações não comprar os ativos de volta para devolver ao doador. Nesse caso, o tomador deve efetuar o pagamento pelos papéis em dinheiro. Então,
podemos concluir que o aluguel de ações pode ser um bom negócio. Esse tipo de operação conecta investidores de longo e de curto prazo, gerando benefícios para ambos os lados, especialmente para aqueles que as alugam. Geralmente é muito vantajoso para investidores que negociam pouco suas ações, fazendo com que as taxas recebidas se tornem um rendimento adicional para melhorar o desempenho da sua carteira de investimentos. E aí, você aluga suas ações? Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.